Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores e servidoras do município. Beatriz, a minha ajudante de gravação, a equipe técnica lá no estúdio da rádio, e bom dia também para os internautas. Daqui a pouco este programa também estará disponível nas nossas redes sociais. Hoje são 13 de abril de 2024, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, um programa do Sindicato dos Servidores Municipais de Xaramubim que traz assuntos do interesse dos servidores e servidoras do município. E o nosso assunto principal de hoje é a Assembleia Geral Ordinária que aconteceu na UNIC hoje pela manhã. Mas como o programa foi gravado na sexta-feira, eu vou falar aqui sobre os dois assuntos principais a serem tratados na Assembleia, que é a paridade salarial dos aposentados e pensionistas do QUIPREV e a ampliação de carga horária dos professores. No próximo programa, a gente fala sobre os encaminhamentos, as coisas que aconteceram na Assembleia. Hoje eu vou só fazer explicações aqui sobre os dois assuntos, porque quando a gente gravou o programa, a Assembleia ainda não havia acontecido, né? Que foi na sexta-feira. E um outro assunto que a gente vai tratar também são umas considerações sobre os demitidos do concurso de 2019, né? 2020, 19, temos notícia boa, e outras considerações sobre os dois últimos concursos públicos que aconteceram aqui no Xaramubim. Lembrando a você que a gente está com a nossa sede aberta de segunda a sexta-feira, né? Na Rua Dias Ferreira 103. Nos dias segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, a gente abre de 7h30 às 14 horas. Na terça-feira, de 7h30 às 12 horas. Neste mesmo horário e dias, funciona o WhatsApp 9723-3133 e também o telefone fixo 3441-0046. Também a folha de pagamento do mês de março, né? A Prefeitura já finalizou o pagamento dos ativos, que PREV também pagou os aposentados. Então, finalizado o pagamento da folha do mês de março dos municipais. E lembrando também a vocês, pessoal, que a gente ainda está em plena campanha salarial, porque a gente solicitou o reajuste na campanha salarial para os servidores que ganham acima do salário mínimo e nem todo mundo foi contemplado com isso, né? Agora, no início de abril, foram vários projetos de lei reajustando salários, 6, se eu não me engano, mas ele não contemplou todo mundo, porque o prefeito, em vez de fazer um levantamento, um estudo de impacto e mandar um projeto de lei com reajuste linear para todos os servidores que ganham acima do salário mínimo, ele preferiu botar para cada categoria um projeto diferente, e tem gente faltando. Então a gente aguarda que porque o prefeito ele tinha alegado que não podia dar um reajuste linear do jeito que a gente solicitou por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas se ele encontrou um jeito de beneficiar algumas categorias, ele pode usar a mesma metodologia, os mesmos critérios, né? Essas mesmas estratégias para beneficiar o resto da categoria que falta, nas categorias que faltam, que na nossa visão não é muita gente. A maioria já foi contemplado com sua reposição salarial, mas tem alguns ainda penalizados. E é muita crueldade, né, com esse povo que está há muito tempo sem receber. A gente espera e solicita que o prefeito Cirilo Pimenta resolva essa questão. O mesmo critério que ele usou para mandar aqueles 6 projetos de lei que foram agora no início de abril, dia 3 de abril, eu acho, para serem votados na sessão da Câmara, concedendo reajuste para várias categorias, algumas, que ele use esses mesmos critérios para conceder o reajuste daqueles que estão faltando. Agora, pessoal, a gente vai entrar no assunto Assembleia, nos dois assuntos principais da Assembleia,
que aconteceu hoje na Unic. Quais são os assuntos? Que é a paridade salarial dos aposentados e pensionistas do QUIPREV e a ampliação da carga horária definitiva dos professores, né? Antes, eu queria fazer a seguinte consideração, que é justamente sobre os 2 últimos concursos que foram feitos aqui em Quixeramobim. Vocês sabem que, aliás, sabem, mas às vezes esquecem que servidor adora esquecer as coisas, né? Parece que não tem memória de elefante, servidor. Que o concurso de 2014, né, aquele concurso feito em 2014, ele foi por causa de uma ação civil pública que foi movida pelo Ministério Público, aberta, né, aliás, pelo Ministério Público contra a Prefeitura por conta das denúncias que o Sindicec fez lá, né, problemas em seleção pública. Desses concursados, aí o prefeito, não é que a justiça em 2014 tenha mandado fazer concurso não, mas para o prefeito ficar melhor na fita do que ele estava com a ACP, ele fez o concurso, mas não chamou a galera, né? Mais ou menos metade dos concursados ele não chamou. Em vez de chamar, ele prorrogou a validade do concurso por 2 anos e deixou aí a bomba. O Cleber Pavone, que assumiu depois do Cirilo Pimenta, não chamou também. Aí a única alternativa para o pessoal aprovado era entrar com um mandado judicial, né? Entrar com ação judicial no prazo lá, que foi em 2018, acho que foi em agosto de 2018. Então, muita gente entrou com ação judicial, muita gente já ganhou, porque a prefeitura recorre tudo, até na terceira instância eles vão. Aí tem gente que já ganhou lá em todas as instâncias, já foi chamado, já foi nomeado. E eu tô falando do concurso de 2014, viu, pessoal? E tem gente que ainda está tramitando na justiça com a ação, né? Aí teve também problemas na seleção de 2017, quando já era outro prefeito, que aí já era o prefeito Cleber Pavone. Teve ação civil pública de novo, também movida pelo Ministério, aberta pelo Ministério Público por conta das denúncias do Sindicec, né? E aí sim foi determinação judicial para que fosse feito concurso. Cleber Pavone fez um concurso, né, com 279 vagas, que me parece, e chamou o pessoal, 340 pessoas, né, desse concurso, chamou já pertinho de terminar a gestão dele. Chamou em outubro, novembro e dezembro, né? No total ele chamou 240 pessoas. Mas umas pessoas entraram com a ação popular, né? Quando o prefeito Cirilo Pimenta assumiu em 2021, a prefeitura assumiu o polo ativo da ação popular, né? E acabou que esse pessoal foi todo demitido por decreto em fevereiro de 2021. De lá para cá, pessoal, quase todo mundo já voltou. Por quê? Porque a primeira coisa que o sindicato fez, quando o Cirilo Pimenta demitiu sumariamente, através de um decreto, 340 servidores do município, né, alegando, com as alegações lá da ação popular, que a prefeitura assumiu o polo ativo da ação popular, ou seja, eles arrumaram 2 pessoas para entrar com a ação só para passar a ação para eles depois, porque eles não tinham outro modo de contestar a nomeação, né, e a convocação desse pessoal, não tinha. Então, por conta disso tá ilegal, né, por causa das petições do sindicato lá dentro do processo, o juiz determinou que não fosse contratado nenhum prestador de serviço que tivesse um concursado naquele cargo, ou similar, e não foi, né? Foi contratado prestador de serviço, mas só depois que todo mundo que estava concursado
naquela área foi chamado. Notadamente era muita gente da educação, professores, e também da saúde. Esses foram os primeiros que foram chamados. Mas depois, diante da necessidade, ele foi chamando mais gente, como os monitores de educação, por exemplo, quando a aula voltou a ser presencial, como os monitores de transporte escolar também, quando a aula voltou a ser presencial. Então, todo esse pessoal foi sendo chamado de pouco em pouco, e à medida que o município ia precisando e que não podia chamar prestador de serviço, ele chamava daqueles concursados demitidos. De modo que daqueles 340, falta muito pouco. A gente até pediu um levantamento oficial da prefeitura sobre isso, mas ainda não nos foi entregue. O fato é que o sindicato entrou na briga, entrou na justiça, ganhou o processo, né? E estamos ainda conseguindo colocar o restante das pessoas que faltam. Por exemplo, essa semana saiu convocação de 10 pessoas por determinação judicial, né? Professores de educação física, 10 foram 9. Professores de educação física que ganharam judicialmente com a assessoria jurídica do Sindicec o direito de ser convocado, né? E a prefeitura teve que convocar. Aí, diante desse relato, esse pequeno relato que eu acabei de fazer, eu friso duas coisas. Ó. Primeira coisa, quem foi que conseguiu o concurso de 2015? O Sindicec, né? Então, se você é concursado de 2015, você deve ao Sindicec ter havido esse concurso. Quem foi que conseguiu, com as suas denúncias também, o concurso de 2019, né? Que foi prova em janeiro de 2020, o Sindicec. Não fossem as denúncias do Sindicec, as intervenções do Sindicec junto ao Ministério Público, né? Esse concurso também não teria acontecido. O Sindicec, a gente diz com orgulho que conseguiu os 2 últimos concursos que houve em Xeramumi. E também nos orgulhamos também de os 340 servidores do último concurso que o prefeito Cirilo Pimenta deu um jeito de demitir, a gente já está terminando de colocar de volta, né? Alguns que faltam aí é porque eles não foram filiados. Dos nossos filiados, dos que se filiaram ao Sindicec, a gente está conseguindo botar quase todo mundo. É claro que a gente ganhou o processo para todo mundo, né? Mas a convocação individual é outra coisa, né? Então tá aí, mais uma vitória do Sindicec, além de ter conseguido o concurso de 2019, além de ter conseguido o concurso de 2014 também, além de ter ganhado o processo para os 340 demitidos, temos mais essa vitória aí para aqueles que ainda não tinham conseguido ser convocados. Tá certo, pessoal? Então, quando você que está ouvindo, quando alguém disser, não, esse sindicato não está fazendo nada não, você é concursado, porque se você é concursado, principalmente de 2015 para cá, é só por causa do Sindicec que teve concurso e que você é concursado. É bom de vez em quando a gente falar essas verdades para essas pessoas. Mas diante de tudo isso, tem umas pessoas que eu ainda acho que são inocentes, né? Como, por exemplo, os professores que têm ampliação de carga horária, mesmo sabendo de todas essas questões, eles foram lutar pela sua ampliação definitiva da carga horária sem a presença do Sindicec. Aí alguns dizem assim, a gente reivindicou que o Sindicec fosse. Ok, pode ter reivindicado, mas quando falaram que o Sindicec não precisava ir, porque a luta era deles, a pessoa aceitou. Fizeram uma ata de eleição para uma comissão. A pessoa assinou. Então, elegeram uma comissão para representar a categoria junto à administração, né? Eu não acredito que as pessoas dessa comissão, que elas tenham ido para a comissão de má fé, né? Eu não acredito nisso. Mas, por outro modo, acho que talvez por falta do conhecimento jurídico que faltava à comissão, né, que ninguém tem a obrigação de ter conhecimento jurídico, eles foram enganados também.
e não representaram devidamente os professores. Inclusive, eu sugiro para aquelas pessoas, aqueles componentes da comissão, que já caiu a ficha deles. Se não caiu, é bom que caia, que essa lei 3.261 é um engodo, é um calote nos professores, né? E quem estava lá representando os professores sequer alertou, né, os professores que isso ia acontecer. Não sei nem se tomaram conhecimento do texto, se discutiram o texto, porque quando é a gente que está representando, a gente faz todas essas questões, leva assistência jurídica para discutir e tudo mais. Mas, gente, aprovaram uma lei que não beneficia o professor, né? Tem vários artigos que eu não vou ler a lei toda, porque ela é grande, né? E ela já foi totalmente discutida e lida na Assembleia que a gente fez agora. Aqui eu vou me ater só no artigo 9º e no artigo 6º para eu tecer comentário sobre ele. Por exemplo, aqui no artigo 9º diz assim: para o fim dos prazos aquisitivos de direito de que trata esta lei, somente serão consideradas para a ampliação de carga horária definitiva os períodos posteriores à publicação dessa lei. Ora, se para você ter a sua ampliação de carga horária definitiva requerida, vai valer só a partir da publicação dessa lei, gente, pelo amor de Deus, como é que fica aquele pessoal que tem 20 anos, que tem 30 anos, desamparado? A gente solicitou a revogação desse artigo para o prefeito Cirilo Pimenta. Ele não revogou. Na sanção da lei, ele podia ter revogado esse artigo. Não revogou. Mas ele ligou para mim para dizer que não ia revogar o artigo que o sindicato tinha solicitado, porque o Carlos Monteiro disse que estava tudo bem com o artigo, que está tudo bem com a lei. E o Carlos Monteiro, fale aqui com o Carlos Monteiro, disse ele, falei com o Carlos Monteiro e disse: doutor Carlos, aquele artigo 9º, ele prejudica os professores, e ele prejudica principalmente os professores que já têm como é que a gente chama? Contribuição no QUIPREV, e principalmente ainda quem já tem muitos anos. Esse pessoal sai todo prejudicado com esse artigo 9º. Não, mulher, não é assim não. De vez em quando ele chama a gente de mulher, né? Não, mulher, não é assim não. O artigo 10º protege todo mundo. Coloca todo mundo para dentro. Tá todo mundo protegido no artigo 10. Eu tenho certeza, doutor Carlos, porque não é isso que a lei está dizendo. Ah, mas não sei o que. Eu digo, tá bom. O senhor garante que está todo mundo protegido aí, não garante? Garanto. O que é que aquela professora, doutor Carlos, o que é que aquela professora que já tem 27 anos de contribuição na ampliação dela, comprovada, que a gente tem casos desses, viu, doutor? O que ela pode fazer agora, depois da sanção da lei? Ela já pode imediatamente pedir a aposentadoria dela de 40 horas? Pode sim, ela está protegida na lei. Eu digo, pronto, pois a gente vai fazer a devida cobrança. Então, a gente já enviou para o presidente do QUIPREV, né, um ofício solicitando dele como é o procedimento, né, qual é o protocolo para os professores que têm já ampliação de carga horária, contribuição suficiente para pedir a aposentadoria, né, de 40 horas, né, o concursado e a ampliação. Como é seu protocolo? O presidente do QUIPREV, ele não respondeu ainda, mas ele falou comigo ontem e disse que não tinha estado bem doente, mas na próxima semana ele iria analisar com calma e chamar a comissão de professores, que a gente já até foi lá uma vez com a comissão de professores de ampliação falar com ele, e ele não estava lá porque ele estava doente. Ele disse que chama o sindicato e pode levar uma representação de professores para conversar com ele. Então a gente está aguardando o retorno do presidente do QUIPREV para saber
como é que vai ser isso, tá certo? Porque o Procurador-Geral do município garantiu que está todo mundo protegido. Não é o que a gente vê na lei, mas ele garantiu. Então, vamos cobrar. Outra coisa dessa lei, outra crítica que a gente faz, gente, é o artigo 6º, né? Porque se a pessoa tiver, aqui tem os critérios do artigo 6º, com o que a gente não concorda, né? Com o inciso 2º, que a pessoa, como diz o artigo 6º, para fins de ampliação definitiva, não serão considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de júri e outros serviços obrigatórios. Olha, gente, se o serviço é obrigatório, quer dizer que ele é obrigatório por algum órgão governamental, por algum setor administrativo, e isso é a revelia do servidor. Ele é obrigatório, o servidor é obrigado a ir. Para o júri, por exemplo, o servidor é obrigado a ir. Para o serviço militar, o servidor é obrigado a ir, né? A gente também pediu para revogar aqui esse artigo, esse inciso 2º, o inciso 5º, que é licença para desempenho de mandato classista. Não é que a gente esteja advogando em casa própria, que graças a Deus a gente aqui não precisa. Eu tenho 40 horas concursada, a Iracema tem 40 horas concursada, o Valíris só tem 20 horas, mas é porque ele pediu demissão das outras 20 para poder assumir 40 horas no estado. Então, a gente não precisa, graças a Deus. Mas não pode tolher desse modo a categoria de representar a sua classe, sob pena de sofrer com a não ampliação da carga horária definitiva. Não pode. Então, isso aqui é para os representantes futuros. Não é para essa diretoria, né? Que a gente já tem 40 horas, graças a Deus, e aos nossos esforços. Mas não pode, isso aqui é uma política antissindical que a gente chama. Isso aqui ele está penalizando um professor por representar a sua classe, né? E também o inciso 6º, que é licença para maternidade e licença para tratamento de saúde. Gente, pelo amor de Deus, é como se a mulher não pudesse mais ter filhos, senão ela vai ser penalizada com a ampliação da carga horária dela. É como se a pessoa não pudesse mais adoecer e fazer um tratamento de saúde que precisa de licença para não ser penalizado. É muito cruel isso, né? E essas questões vão ser discutidas foram discutidas na Assembleia e feitos os encaminhamentos, tá certo? Que a gente não concorda com essas coisas. Principalmente com essas coisas aqui. É só isso aqui que tem errado na lei? Não. Infelizmente, não é só isso aqui. Mas essas 4 coisas que eu li aqui, né, do artigo 6º e o artigo 9º, são o mais grave. São as coisas que mais prejudicam o servidor, né? Eu sinto muito a comissão, quem estava lá na comissão, não se zangue comigo, né? Nem com o sindicato, né? Que eu tô falando, esse programa é do sindicato, mas a voz que tá falando é minha. Olha, você que é membro dessa comissão eleita para representar o servidor, das duas uma. Ou você foi enganado, ou você estava lá de má fé. Porque não pode vocês deixarem aprovar uma lei dessa prejudicando o servidor. Teve gente que ainda que ouviu, né, algumas pessoas criticar, o sindicato é um recalcado, está recalcado porque não foi beneficiado. Gente, a gente não precisa de nenhum benefício dessa lei não, graças a Deus que a gente tem 40 horas, né? Mas a gente se preocupa com aqueles que não têm e com aqueles que virão, né, depois de nós, que podem não ter as suas 40 horas como a gente tem, né? O outro assunto tratado na Assembleia, que foi a paridade salarial dos aposentados e pensionistas, eu não vou tratar sobre ele porque, quer dizer, vou só passar assim rapidamente, porque
A gente vai fazer todos os detalhes sobre esse assunto no próximo programa, tá? Porque quando esse programa foi gravado, a Assembleia não tinha acontecido ainda. Mas sobre a lei, né, 3.261, a gente precisava fazer algumas considerações, né? Como foi feito. Agora, gente, eu vou falar do precatório do Fundef, né? Só algumas considerações, porque tem gente que ainda tem muita dúvida e tem gente que fica nos perguntando. Consideração número 1. Para você, as pessoas perguntam, eu vou precisar das minhas fichas financeiras? Vai precisar das suas fichas financeiras, sim. Por quê? Porque para você verificar se o dinheiro que lhe foi destinado está correto, né? Você precisa ter as suas fichas financeiras em mão. Então, peça as suas fichas financeiras no RH da prefeitura. Outra coisa, o Carlielda, que coordena a equipe que faz o levantamento dos beneficiários, ele deu uma entrevista no programa passado e disse que na entrevista que a previsão era da sexta-feira, ontem, né, dia 12, publicar o cronograma de trabalho. Gente, quando esse cronograma estiver publicado, vai ser bom, porque a gente já sabe tudo quando vai acontecer. Aí não precisa a gente ficar nesse escuro. Quando vai ser não, a gente já vai saber as coisas, né? Antes de gravar o programa, a gente foi lá na educação saber do Carlielda. Ele disse que o cronograma estava pronto, ele tinha sido enviado para o jurídico, estava só aguardando o retorno, o ok do jurídico, né, para poder publicar. É capaz que ele, a esta altura, já esteja publicado, né? Se não tiver publicado ainda, vai ser publicado muito em breve, tá certo? Mas a previsão era na sexta-feira, dia 12. Pronto. Outra coisa, o dinheiro tá na conta da prefeitura? Hoje pode ser que sim, né? Porque, mas até quinta-feira não estava ainda. Por quê? Quem não viu ainda, veja um vídeo que o Dr. Valdeci gravou, tá aí em todas as nossas redes sociais. A gente colocou o áudio dele aqui no programa, onde o Dr. Valdeci explica por que esse dinheiro ainda não veio para a prefeitura. Porque aquele escritório que foi contratado lá em 2012 pelo Edmilson Júnior, depois o Cirilo contratou outro escritório, aí mais aquele de 2012 que não está mais nos processos, está reivindicando a parte dele também. É isso. Aí está a competição lá pedindo bloqueio da parte dele. Então é isso. Está esperando um juiz julgar. A gente sabe quando é que o juiz vai julgar? Não sabe. A gente nunca sabe quando é que o juiz vai pegar o processo e julgar o que é que tem que julgar lá, né? Mas estamos aguardando. Enquanto isso, a prefeitura está fazendo o levantamento dos beneficiários, que não tem a ver com o dinheiro estar aqui ou não. O dinheiro pode chegar antes ou depois de terminar o levantamento, né? Não se sabe. Mas você vai ouvindo aqui que a gente vai lhe deixando atualizado de todas as coisas. E não esqueça, na próxima semana a gente traz o detalhamento da Assembleia que aconteceu hoje na Unic. E acabou o nosso tempo. Desejamos a você uma boa tarde, um bom final de semana e até sábado que vem.